The preacher said God would never give more than I could handle on my own. But I don't know if I believe that to be true. 'Cause there've been some times when I've been all alone and wanted to give up, but you helped me stand. Yeah. E continuando nossos passeios em BH, nesse vídeo vamos te mostrar um dos melhores mercados públicos do mundo, o Parque das Mangabeiras, uma das igrejas mais lindas de Minas Gerais e lugares muito interessantes para comer, com uma vista de tirar o fôlego e outro com decoração inspirada em filmes e séries que é pura nostalgia. Então vem com a gente conhecer mais um pouco de Belo Horizonte. God, he used you, shined right through you. Ways you will never know. So many ways that you'll never know. Todas as características mais marcantes da cultura mineira estão aqui nesse mercado. Há mais de 9 décadas, o Mercado Central é ponto turístico para quem vem de fora e ponto de encontro para quem vive na cidade. Aqui você encontra tudo o que há de melhor na gastronomia mineira, temperos, pratos típicos, queijos, doces e também o belo artesanato mineiro. E não dá para visitar BH sem vir aqui conhecer o famoso mercado municipal da cidade, que já foi eleito o 3º melhor mercado municipal do mundo pela revista Datan. E que Nossa Senhora do Cartão de Crédito me proteja aqui dentro para eu não sair daqui falida, porque tem muitas lojas de queijos, doces, produtos típicos de Minas. Vamos conhecer algumas. Belo Horizonte tinha apenas 31 anos quando o prefeito Cristiano Machado resolveu reunir em um só local os produtos destinados ao abastecimento dos 47 mil habitantes da jovem cidade. Foi assim que o Mercado Central nasceu em 1929, unindo as feiras da Praça da Estação e da Praça da atual rodoviária. Em um terreno de 22 lotes próximo à Praça Raul Soares, o prefeito reuniu todos os feirantes, centralizando o abastecimento da população. Dos 14 mil metros quadrados do terreno descoberto, ficavam carroças que transportavam os produtos, as barracas de madeira se enfileiravam para a venda de alimentos. O mercado funcionou até 1964, quando o prefeito da época resolveu vender o terreno. Para impedir o fechamento do mercado, os comerciantes se organizaram, criaram uma cooperativa e compraram o imóvel da prefeitura, mas teriam que construir um galpão coberto na área total do loteamento no prazo de 5 anos. Se não conseguissem, teriam que devolver a área para a prefeitura. A tarefa não foi fácil, faltando 2 semanas do fim do prazo dado pela prefeitura, ainda faltava o fechamento da área. Foi então que o Banco Mercantil do Brasil decidiu acreditar no empreendimento e investiram no projeto. Foram contratadas 4 construtoras, ficando cada uma responsável por uma lateral, para que o galpão pudesse ser fechado no prazo estabelecido. Ao fim do prazo, os 14 mil metros quadrados de terreno estavam totalmente fechados. Hoje, o mercado atrai milhares de visitantes de todos os lugares do Brasil e do mundo diariamente, e seus corredores guardam grandes memórias e muitas histórias para contar. O estacionamento aqui no mercado é pago e aí o valor depende de quanto tempo você for ficar, mas é R$14 a hora, e o banheiro também é pago, tá? R$2 por pessoa. Olha isso, senhor amado, isso aqui é meu ponto fraco. R$3 pra quem? Olha essas massas caseiras aqui. Inaugurado em 1929, o Mercado Central de BH tem quase 96 anos de existência, tem mais de 400 lojas e já foi eleito o 3º melhor mercado do mundo pela revista Tan nas Nuvens. Possui uma cozinha-escola e no seu estacionamento está localizada a Capela de Nossa Senhora de Fátima. O mercado funciona todos os dias de segunda a sábado das 8 às 18 e nos domingos e feriados das 8 às 13 horas. O mercado é tão grande e tão tradicional que oferece visitas guiadas gratuitamente, basta agendar pelo e-mail ou telefone que está aí na tela. A visita guiada acontece de segunda a sexta. Gente, eu sou apaixonada nessas coisas, meu marido que não me segura, não. Bulletproof, yeah. You made me stronger. You had a faith that I'll never know. No. Faith that I'll never know.
feel if they stayed. 'Cause either way, you stood on the rock and not on the sand. No. And sweet memories of all the little things you did to show me love. And you held me stand. Yeah. God, He used you, shine right through you. Olha aí, gente, o canal tá ficando famoso mesmo. Já temos uns imãs personalizados aqui no Mercado Central. É claro que eu vou levar um pra casa, né? Gente, tô apaixonada nessa loja, ó. Essa aqui ganhou meu coração aqui no Mercadão. In ways you will never know. So many ways that you'll never know. Mountain mover, bulletproof, yeah. You made me stronger. You had a faith that I'll never know. Yeah. You had a faith that I'll never know. Kings will rise. E é basicamente isso, né, galera? Aqui encontra, ó, panela de pedra-sabão. Tem até animais, aves, peixes que eles vendem por aqui. Muito queijo, muito doce, muito artesanato. E eu vou embora porque eu já gastei demais. Bending for the fame, and seasons come and go, and time will bring some pain. But if there's one thing that I know, you will always remain the same. Yeah. No, you'll never change. No. O Santuário de São José é uma igreja católica em estilo eclético de influência neogótica, localizada no centro de Belo Horizonte. Teve sua construção iniciada no ano de 1900 e, sem dúvidas, é uma das igrejas mais lindas de Minas Gerais. Com seu colorido encantador, parece ter sido pintada com giz de cera. Nos sentimos dentro de uma pintura e ficamos encantados e impressionados com a riqueza de detalhes do interior da igreja. Suas pinturas contam toda a história de vida de São José. No altar principal da igreja é retratada a Santíssima Trindade com todos os santos em volta. A ornamentação da igreja foi executada pelo pintor alemão Guilherme Schumacher em 1912, com a utilização do método de moldes. Em 8 quadros, junto ao forro da nave central, é retratada a vida de São José, desde o seu compromisso com Maria até sua morte, passando pelo nascimento de Jesus Cristo, a apresentação no templo, a fuga para o Egito, o encontro de Jesus no templo e a sua profissão de carpinteiro. Devido à sua importância histórica na capital mineira e pelo grande fluxo de fiéis durante o dia, recebe aproximadamente 1.500 pessoas diariamente e 5.000 aos finais de semana, o arcebispo de Belo Horizonte elevou o templo à condição de santuário. Nas paredes estão os 4 evangelistas e ao lado das janelas inferiores os 12 apóstolos. No corpo da igreja, no alto, estão de um lado 14 santos e do outro 14 santas, sendo que essa separação refletia o costume da época de estarem separados os homens das mulheres dentro das igrejas. Nas naves laterais, os signos do zodíaco indicam que Deus é o Senhor dos tempos e da história. Sem dúvida, uma das igrejas mais lindas de Minas Gerais, entrou no meu top 5, me fez chorar, me comoveu. A igreja aqui, o santuário aqui de São José, todo mundo precisa vir conhecer, parece pintada à mão, com giz de cera, com lápis de cor, é uma verdadeira obra de arte. E aqui dentro, o sentimento de paz, não dá para explicar. Se estiver gostando do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, hypar ou deixar um comentário nele. Qualquer interação sua faz o YouTube entender que estão gostando do nosso conteúdo e indica ele para mais pessoas, o que ajuda muito o nosso canal a crescer. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. Se quiser ajuda para montar o seu roteiro, basta se tornar membro do canal e ter acesso direto comigo pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Se quiser apenas apoiar o canal e nos ajudar a continuar viajando, você pode fazer uma doação de qualquer valor através do ícone de coração chamado Valeu, que fica logo abaixo do vídeo. O
Parque das Mangabeiras foi inaugurado em 1982, fica aos pés da Serra do Curral e possui 2.350 metros quadrados de área totalmente cercada, que foi decretada local de preservação em 1966. A entrada é gratuita e o parque funciona de terça a domingo das 8 às 17 horas. A Praça das Águas, com jardins projetados por Burle Marx, recebe os visitantes com fontes e carpas nos espelhos d'água. E eu mirei na Praça do Papa e acabei parando aqui no Parque das Mangabeiras, porque o mirante lá da Praça do Papa tá fechado para reformas e o Parque das Mangabeiras fica aqui pertinho. É um parque enorme, uma imensa área verde aqui, ó, tem um lago com carpas aqui atrás de mim e pelo jeito é o ponto de encontro aqui dos Belo-Horizontinos. Tem muita gente fazendo caminhada, fazendo piquenique, crianças soltando pipa, ó, as carpas pularam aqui do lago agora. E o parque tá bem cheio, muita família por aqui, a gente vai dar uma caminhada então aqui no parque e depois a gente segue passeio. You make me nervous. I think I might be hooked on you. All of the things you said to me, it seems like you like me too. We can take it. Nossa, aqui veio se exibir pra câmera. Acho que o pessoal dá comida, olha, já vem tudo aqui, ó. Não pode dar comida. Mas devem dar, porque elas estão vindo tudo aqui. Aqui o pessoal vem fazer piquenique, caminhada, ó, o parque é cercado aqui pela Serra do Curral e é um lugar bem bonito, bem familiar. Olha a quantidade de famílias aqui fazendo piquenique, curtindo o parque. Uma vibe bem gostosa, assim, ó, tá cheio de crianças, cheio de famílias por aqui. Make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. E hoje nós estamos muito chiques, nós vamos jantar nada mais, nada menos do que no topo do mundo. E eu vou te mostrar, olha ele lá. É um restaurante giratório e panorâmico, que eu acredito que não deve ser muito barato, mas eu já combinei com meu marido que a gente vai só pedir um copo d'água lá, só para ter acesso ao restaurante. Brincadeira, a gente vai comer um fundi, vamos dar uma olhadinha no cardápio, né? Mas vamos aproveitar a vista. A gente chegou, ó, fez uma reserva no horário que o sol tá começando a se pôr, então vai dar para ver a cidade de dia e depois iluminada também. Vamos lá conferir? O restaurante Topo do Mundo está localizado no topo da Torre Alta Vila, na região de Nova Lima. A torre inaugurou em 2005 na divisa dos municípios de Nova Lima e Belo Horizonte. Faz parte do centro comercial Alta Vista Class Center e sua altura total é de 101 metros, estando a 432 metros acima do nível do centro de Belo Horizonte. Nessa altitude, proporciona uma ampla visão em 360 graus da cidade de Belo Horizonte e cidades vizinhas, além das montanhas de Minas. O prédio foi construído para ser um shopping, possui ao todo 4 andares. Hoje, o primeiro andar é ocupado pela administração do complexo. As antigas lojas estão todas vazias e a sensação que temos é de entrar num prédio meio abandonado. Com capacidade para 72 lojas, foi inaugurado em 2005 com apenas metade dos pontos comerciais ocupados, dos quais nem mesmo o cinema resistiu ao primeiro ano de funcionamento. Por conta do preço do estacionamento, da ausência de lojas âncora e até da falta de transporte público para atender a região, houve pouco movimento e o shopping não resistiu muito tempo. Agora o espaço está sendo readaptado para receber escritórios de empresas e realizar eventos. Eu confesso que criei muita expectativa de conhecer esse restaurante, encantada pela ideia de jantar com essa vista linda num lugar tão curioso. Mas confesso que pessoalmente não achei tudo isso não.
A vista realmente é muito bonita, tem bom atendimento, mas algumas coisas deixaram a desejar para mim. Achei as mesas muito pequenas, o espaço é um pouco apertado e apesar de ter reservado uma mesa, não conseguimos sentar perto da janela. E muitas pessoas ficam em pé no meio das mesas querendo tirar fotos do pôr do sol, atrapalhando e tirando a privacidade de quem está sentado ali. Nós pedimos um fondue de chocolate porque ainda estava cedo para jantar e apesar de estar gostoso, achei a quantidade bem regrada. O chocolate estava lá no fundo da panela, uma quantidade pequena se comparada a todos os outros lugares que já comi fondue nas nossas andanças pelo Brasil. Valeu pela experiência, é um lugar realmente bem inusitado para conhecer, mas ficam aqui pontuadas essas observações. You make me anxious. I might be stuck on you. All of the things you did for me, it seems like. Como restava só uma noite em BH ainda e a gente tinha 2 lugares que a gente queria conhecer e a gente tá muito rico, a gente falou, por que não jantar 2 vezes em 2 lugares diferentes, né? Eu não podia deixar de mostrar pra vocês essa hamburgueria temática que é inspirada em filmes e séries famosos, o The House Food and Fun. E então nós fomos conhecer o The House Food and Fun, porque os jovens senhores aqui ainda se sentem adolescentes às vezes, e essa hamburgueria traz muitas referências a jogos de videogame, séries e filmes, toda essa cultura pop que marcaram a nossa história. Esse universo nerd e geek está todo aqui, acompanhado de chopp e ótimos lanches e pratos. O mais legal é percorrer todo o local descobrindo cada detalhe da decoração, recordando de qual filme ou série ela faz parte, fazendo muitas fotos. E acreditem, até os banheiros por aqui você deve explorar, pois são espaços muito legais e eu confesso que entramos em todos e vou te mostrar alguns deles agora para você ver como eu tenho razão na minha curiosidade. Vem comigo ver esse banheiro do La Casa de Papel. E toca a musiquinha ainda. Olha aqui, gente. Olha que show o banheiro. Esse aqui das mulheres é da Alice no País das Maravilhas, a temática, ó. Oi, gente! Olha o banheiro do Harry Potter, gente, que bonitinho. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. My mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. E aqui funciona assim, para ficar nessas baias, né, que são as mesas aqui que tem o acesso ao videogame, você paga R$20 por pessoa, independente se vai jogar ou não. Entrou aqui nesse espaço, é R$20 por pessoa. O local costuma ficar lotado e se você quiser garantir uma mesa com videogame, é bom reservar pelo WhatsApp que está aí na tela. Pessoal, meu nome é Luísa, eu sou house aqui na hamburgueria The House. Nós temos drinks todos personalizados, aqui é um lugar muito nostálgico, serve para todas as idades. Temos musical também, sempre temos programação nova. E é isso, tudo que vocês quiserem, tem aqui na The House. Tem risoto, tem corte de carne, tem hambúrguer, tem drink. E eu convido vocês a estarem conhecendo aqui a The House. Tá super aprovado e recomendado, hein, gente? Oh, we were meant to be. Oh, we were meant to be. Oh, we were meant to be. So just sit with me, talking through the night until the morning. Para
vocês terem uma ideia dos preços, ó. Eu pedi um desse aqui, que vem pão italiano artesanal, escalope de filé mignon, requeijão em barra maçaricado e picles de cebola roxa, ó. Ele ficou R$44. Vamos ver o tamanho, né, gente? Pra ver se vale o valor aqui, mas pelo visto é bem bonito os pratos deles. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think you were meant to be with me. Talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Olha a cara do Daniel, daqui a pouco o Davi derruba, porque o outro ali tá com o zoião em cima. E aí, Davi, é bom? Tá ocupado demais pra falar? É bom? Aham. Deixa um pouco aí pra mim que eu quero experimentar, hein? Espero que tenham gostado de conhecer um pouco de BH com a gente. No próximo vídeo vamos te levar para conhecer a menor basílica do mundo, que fica literalmente nas nuvens e está localizada em Caeté, pertinho de Belo Horizonte. Se inscreva no canal e continue aqui com a gente. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.